Oi, meus amores, tudo bem? Bom, gente, estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje quero falar de um assunto muito importante para mim e muito importante também para uma parte das mulheres, né? Que é sobre endometriose. Como vocês sabem, eu tenho abordado sobre esse assunto com bastante frequência no meu Instagram. Se você não segue lá, já segue aqui, né, no meu Instagram. E também aqui no canal eu tenho trazido alguns assuntos abordando esse tema. Então, alguns assuntos abordando esse tema, foi bem estranho, né? Mas vocês entenderam. Então, gente, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, né? Que é sobre como você chegar no diagnóstico da endometriose. É um diagnóstico muito difícil de você chegar. Com licença, filha. Fique lá, que você não tem endometriose não, graças a Deus. É um diagnóstico que você, para você chegar nele, é um diagnóstico muito difícil. As mulheres que são portadoras de endometriose sabem bem disso, sabem bem o que eu tô falando. E eu mesma levei mais de 10 anos para chegar no meu diagnóstico. Isso não dependeu somente da minha equipe médica, mas também dependeu muito de mim. Eu, inconformada com as dores que eu sentia, inconformada com o mal-estar, com a qualidade de vida que eu vinha levando, eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar, a pesquisar e ajudei os meus médicos a chegar no meu diagnóstico. Gente, acreditem. Então, se você quiser saber como é que foi esse processo e todos os exames que eu fiz, é só você continuar assistindo esse vídeo aqui e vem comigo. Gente, como que começou a minha história com a endometriose, né? Pra quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, né? Sou da área da saúde, então acabou ajudando um pouquinho a eu entender um pouco mais sobre o meu corpo, sobre essa doença. E durante os procedimentos, durante as pesquisas, eu consegui entender bastante sobre os termos utilizados e a questão da dor. Ajudou bastante, não vou mentir. Mas eu também sou muito curiosa e tudo aquilo que eu não conseguia compreender, eu ia, pesquisava, falava com alguns especialistas que eu acabei conhecendo no Instagram, né? E procurei muito médico fora de Manaus, porque né, no tempo que a doença começou a agravar mesmo, eu já estava na Bolívia, então acabei conhecendo alguns médicos que não são de Manaus. E isso me ajudou bastante, porque eles postavam muito conteúdo todos os dias e eu tirava as minhas dúvidas com eles, né? Isso daí foi uma grande ajuda também, pesquisar profissionais na internet especializados em endometriose. Então, gente, tudo começou quando eu comecei a perceber no meu corpo umas cólicas muito fortes, mas muito fortes mesmo, a ponto de eu me contorcer de dor. Eu me contorcia de dor. E era uma dor que ela irradiava pro meu ânus. Então eu achava aquilo muito estranho. E eu perguntava de algumas pessoas: quando você está menstruada e você sente cólica, você sente essa dor no ânus muito forte? E as pessoas geralmente diziam pra mim: não, eu não sinto isso. E por coincidência, uma conhecida minha, uma amiga minha de infância, ela dizia pra mim que ela apresentava essa mesma dor que eu sentia. Então eu comecei a pensar: não deve ser tão raro assim, deve ser uma coisa que acontece com algumas mulheres e infelizmente nós fomos escolhidas e temos essa dor que irradia pro ânus, né? Que vai pro reto, digamos assim. E aí fui convivendo com essa dor, até que eu comecei a ir pro pronto-socorro por causa dessa dor. Aí eu já comecei a ver que isso não era nem um pouco normal. E pra dor durante todo o ciclo menstrual, com cólica, e você chegar a tomar Tramal e a dor não passar, não, gente, tem alguma coisa errada aí. Foi quando eu comecei a pesquisar, né? E durante essa pesquisa eu fui procurando por médicos especialistas em endometriose e encontrei alguns médicos, né, ginecologistas que tinham conhecimento sobre a endometriose, porém não um conhecimento, digamos, necessário, né, a competência necessária para realmente me dar um diagnóstico certinho e entender a minha situação. E nisso eu comecei a minha batalha à procura de médicos especialistas. Fui aproximadamente em 3 médicos especialistas em endometriose
né, que eles tinham um entendimento sobre a doença, porém muito superficial. Hoje eu entendo que para você se dizer médico especialista em endometriose, vai muito além de você ser um médico ginecologista que sabe o que é endometriose. Não é só isso, você precisa fazer cursos, você precisa se atualizar, você precisa realmente ter algo que diga que você é especialista naquilo. Porque a endometriose é uma doença de diagnóstico muito difícil. Então, se você não tem experiência na área, se você não está atualizado, se você não sabe todas as áreas que a endometriose pode se instalar, muito raramente você vai conseguir ajudar uma paciente que já chegue no seu consultório com um quadro de endometriose profunda, né, que era o meu caso, e também não vai conseguir ajudar uma paciente que esteja com endometriose superficial a que a endometriose dela não progrida de forma não desejada, digamos assim, né? Então, eu posso dizer pra vocês que eu perdi muito tempo indo em alguns médicos que, pelo meu plano, diziam que eram médicos que tinham o entendimento na área da endometriose, e eu chegava lá e simplesmente eles me passavam hormônio, né? Então, eu comecei o tratamento da endometriose há 4 anos atrás, tomando hormônio, tomando o famoso Dienogest. Tomei o Dienogest por aproximadamente 1 ano e meio, e o médico que me passou o Dienogest me solicitou uma ressonância de pelve de cara. Eu fiz a ressonância de pelve, né? E na época, essa ressonância eu fiz em 2017, né? E ela dizia que estava tudo ok. Impressão diagnóstica, exames sem alterações significativas. Eu tô lendo aqui pra vocês, né? E nesse exame que eu fiz com esse médico, dizia que eu não tinha nada. Então ele disse pra mim, é sinal de que a sua endometriose é superficial. Porém, você tem, de acordo com os sintomas que você me diz, né? De dor pélvica, de dor crônica pélvica, incômodos, náuseas, enjoos, enxaqueca, indisposição. Tudo isso são sinais, sintomas de endometriose. Então, você tem endometriose, mas se não aparece no seu exame é porque tá tudo ok. Fica tranquila, vai pra casa, toma um remedinho que você vai ficar bem. Ok. Eu tinha uma dor no umbigo que ela me acompanha aproximadamente desde os meus 21 anos de idade. Hoje eu tô com 31 anos, né? Então já tem aí uns 10 anos aproximadamente que ela me acompanha. E essa dor no umbigo, gente, é uma dor difícil de explicar. Só quem sabe, só quem tem sabe como é que ela é. Mas assim, usar salto alto, usar calça jeans, tudo que aperta o meu umbigo, essa região do umbigo, e tudo que causa um certo impacto, né, na minha estrutura corporal, me machuca e afeta o umbigo, de forma que ele começa a ficar muito dolorido, ele fica inchado, fica quente, a região ali fica muito quente, né? E eu entendo que isso é um processo inflamatório, por isso que isso fica desse jeito. E eu falava para os médicos, inclusive falei para esse médico que estava me acompanhando dessa dor no umbigo, mas passou batido. E aí, depois que eu descobri que eu tinha endometriose, eu comecei, né, a pesquisar mais direcionada as minhas dúvidas, elas eram mais direcionadas. E aí eu pensei, bom, se dá endometriose na pelve, será que dá endometriose no umbigo? Por que eu fiquei com isso na minha cabeça? Porque teve um tempo que eu fiz uma cirurgia no umbigo, porque eu tava com muita dor, e o médico cirurgião disse que era uma hérnia umbilical. Detalhe. Ele disse que quando ele abriu o umbigo, né, quando ele foi fazer a cirurgia, ele viu tipo uma laminha lá de sangue. Então ele disse, olha, tava muito infeccionado. Não sei porquê, isso não é comum, nunca vi isso nas minhas cirurgias, mas tava muito infeccionado, eu limpei toda a região e tá ok. Beleza. Ele fechou e depois que ele fez a cirurgia de hérnia umbilical, a dor continuou. E aí depois eu fui no outro cirurgião para falar sobre essa dor que continuava me incomodando, que persistia, e ele disse para mim assim, essa dor, ela é aumentada durante o seu período menstrual? Aí eu disse assim, sabe, doutor, eu nunca parei para prestar atenção nisso não, mas eu vou começar a analisar. Ele disse, bom, então começa a prestar atenção. Eu sei, gente, que aconteceu tantas coisas nesse meio tempo que eu acabei não fazendo a cirurgia com este segundo cirurgião, e ficou por isso mesmo, e eu continuei com dor.
E comecei a observar que durante o período menstrual realmente essa dor ela aumentava drasticamente. E aí foi quando eu pesquisando eu coloquei lá endometriose no umbigo. Gente, naquele tempo lá apareceu pouquíssimas coisas, mas já apareceu alguns artigos e fotos de como o umbigo ficava. Só que eu pensei, né? Eu falei, poxa, eu sinto só a dor e o meu umbigo não fica desse jeito, porque lá nas imagens, eu não vou colocar aqui pra vocês, porque o YouTube pode me vetar, mas nas imagens aparece uma bolinha de sangue, né? É uma bolinha que a sua pele fica mais escurecida, amarronzada, e essa bolinha ela rompe durante o ciclo menstrual, né? Ela rompe, não sei explicar por que rompe, mas sai sangue, né? E esse sangue, eles são células semelhantes a tecido endometrial. Na verdade, são células de tecido endometrial, perdão, mas elas não são iguais ao endométrio do útero, são semelhantes. E aí, gente, eu achava que no meu caso não poderia ser, porque não tinha essa bolinha. Ok. E a vida continuou, eu continuei minha pesquisa, continuei pesquisando sobre como era viver com endometriose, o que era, os sintomas, sinais, evolução. E o que eu percebi? Que durante esse 1 ano e meio que eu tomei o Dienogest, essa dor no umbigo sumiu. As cólicas sumiram. Eu não menstruava mais, não estava menstruando, né? Então, essa é realmente a função real desses hormônios, né? É mascarar os sintomas da endometriose. Hoje, comprovadamente, sabe-se que os hormônios, eles não curam a endometriose, eles não fazem com que ela não progrida. Não, eles só mascaram, eles só amenizam os sintomas da endometriose. Mas eles não vão impedir que ela cresça, que ela apareça em outro lugar, eles não vão impedir, eles não vão fazer com que você fique curada, que cure da endometriose, não. É só para você realmente ter mais qualidade de vida. Só que depois de 1 ano e meio, eu já comecei a sentir os efeitos colaterais do remédio de uma forma negativa. E ao invés de me ajudar, estava me atrapalhando, né? E eu posso fazer um outro vídeo futuramente falando um pouco sobre o que eu senti tomando Dienogest, mas eu pausei o Dienogest por conta própria, porque ele estava me fazendo muito mal. E o meu médico não queria que eu parasse, ele disse que não era para eu parar, só se eu tivesse o desejo de engravidar. Aí eu disse, bom, doutor, engravidar eu quero, né? Sempre quis. Então, já que eu vou parar de tomar o remédio por conta própria, eu vou tentar engravidar. E, gente, eu achei muita negligência dele, sabe? Quando eu disse pra ele que eu ia parar, ele simplesmente me receitou ácido fólico ali e disse assim, comece a tomar ácido fólico e tente engravidar. Não me passou mais nenhum tipo de exame. E, assim, eu percebia que ele, além da negligência também, era um despreparo para uma paciente, né, que tem endometriose. Então, assim, acabei perdendo muito tempo com esse médico, depois fui em outro. E o que acontece? Eu acabei fazendo, esqueci de falar essa parte pra vocês, né? Mas voltando. Eu acabei fazendo uma segunda cirurgia no meu umbigo, ano passado, em 2019. Hoje, estamos em junho, né? Em julho vai fazer 1 ano que eu fiz essa outra cirurgia. E nessa outra cirurgia que eu fiz no umbigo, o médico já sabia que era endometriose, né? Porque depois que eu parei de tomar o Dienogest, essa bolinha que eu via nas fotos de outras pessoas começou a aparecer em mim. E ela começou a crescer. E todo ciclo menstrual ela crescia, estourava, diminuía de tamanho. Mais um ciclo menstrual ela crescia, estourava, diminuía de tamanho. E era esse ciclo o tempo todo, todos os meses. Fora as dores que eu sentia, fora o incômodo de às vezes estar com alguma roupa e com medo dela estourar. Eu já cheguei a sair com essa bolinha, né, para algum lugar, algum evento que eu precisava ir. Colocava o algodãozinho, uma gaze e o esparadrapo e protegia para que ela não sujasse a minha roupa. Então, gente, é um desconforto em todas as áreas, sabe? E um abalo emocional para quem é mulher que não tem como eu explicar. Hoje eu só uso calças de elástico para não me machucar, né? E essa é
um outro assunto também para eu trazer aqui para vocês em questão da minha autoestima, que ficou muito afetada devido à endometriose. E quando eu fiz, voltando para eu não sair do foco, e quando eu fiz essa segunda cirurgia no meu umbigo, o médico fez a biópsia, né, para confirmar se realmente ali havia tecido endometrial, e foi confirmado na biópsia. Eu tava tentando encontrar aqui, gente, o resultado dessa biópsia, porque eu não sei, era pra estar aqui, mas não tá. Enfim, nesse exame que o médico fez a biópsia, dizia que realmente ali era um tecido, eu acho que estava escrito assim, tecido granular endometrial, uma coisa assim. E aí foi comprovado que realmente aquela lesão ali no umbigo era endometriose. E infelizmente, gente, para encurtar a história, a endometriose no umbigo voltou. A bolinha ainda tá muito pequenininha, ela tá crescendo a cada ciclo, né? Ela cresce, não estourou ainda e nem quero que chegue nesse nível. Eu espero que eu consiga fazer minha cirurgia antes de chegar nesse nível, mas é muita dor. É muito dolorido, então eu continuo na calça com elástico, nos sapatinhos baixos, tênis. Gente, eu não suportava tênis. Hoje eu aprendi a gostar porque é o que me traz conforto. Então, gente, foi comprovada a endometriose no umbigo, né? Depois dessa segunda cirurgia que eu fiz, e ela ainda está aqui comigo, infelizmente. Então, depois disso, eu procurei uma outra médica, uma médica extremamente maravilhosa, que tem um conhecimento de endometriose, e que essa médica, ela me explicou um pouquinho sobre a importância de eu fazer os meus exames que ela estava me passando em bons laboratórios, em boas clínicas de imagem, e através desses exames que ela me passou, eu consegui descobrir onde a bendita da endometriose estava se instalando, né? E eu vou resumir para vocês bem rapidinho. Eu fiz uma transvaginal com preparo intestinal, né? Que é uma ultrassom, que você faz um preparo intestinal com uma dieta, você toma laxante para o seu intestino ficar bem limpinho, né? Aquela área ali do seu reto ficar bem limpinha, para não atrapalhar durante o exame, de a doutora ver como tá ali o seu intestino. E como eu tinha já sinais de endometriose intestinal, muita dor durante a evacuação, dor no período menstrual, cólicas fortíssimas na região ali do reto, então era muito importante que o intestino fosse bem avaliado. E aí a médica eu fiz esse exame, né, que se chama ultrassom transvaginal com preparo. É muito importante você fazer com preparo intestinal. E no laudo, eu fiz esse exame dia 4 de janeiro de 2020. E no laudo deu assim: um cisto unilocular no ovário direito, sugestivo de cisto hemorrágico. Então, ela sugeriu que era um cisto hemorrágico, não endometrioma. Material ecogênico retrocervical com extensão à alça intestinal. Possibilidade de foco de endometriose profunda deve ser considerado. Então, aqui ela já me falou, antes de me entregar o laudo, que ela viu uma lesão de endometriose realmente ali na alça intestinal, né? E logo após esse exame, eu fiz também uma ressonância de pelve, que é aquele exame que você entra na maquininha, você fica ali paradinho, né? E eu fiz esse também com preparo intestinal. Nesse daqui, gente, já apareceu mais coisas. Então, apareceu aqui sinais de endometriose profunda no compartimento posterior pélvico, caracterizado por tecido fibroaderencial dismórfico, né? Aqui já tá dizendo que eu tenho, já tá dando sugestiva de pelve congelada, que é quando os órgãos já estão, né, aderidos por conta das lesões de endometriose. Aí dizia assim: com focos hemáticos de permeio acolada ao tórus uterino, infiltrando a mucosa, submucosa do reto médio superior e retraindo os ovários, né? Confirmando ali o exame da ultrassom que a médica viu essa lesão na alça intestinal. Lesões com conteúdo hemático nos ovários, cujo diferencial favorece endometriomas neste contexto. Então, assim como ela viu também, né, essa sugestão de cisto hemorrágico, apareceu na minha ressonância do dia 25 de janeiro de 2020.
E aí eles sugeriram que fosse um endometrioma, né? Aí, espessamento da origem dos ligamentos redondos, foco aderencial margeando o ovário esquerdo, lâminas de líquido livre na pelve, pequena hidrossalpinge à direita com conteúdo homogêneo. Então, ele sugere também uma hidrossalpinge, que é uma obstrução nas trompas. E demais achados, vídeo corpo do laudo, né? Aí para analisar as imagens. Então, nesses dois exames, foi constatadas lesões de endometriose, né? Possivelmente ovário, intestino, trompas, e não conseguimos detectar através desses exames diafragma e pulmão, porque eu falei para minha médica que eu sentia muita dor no ombro direito, muita falta de ar. Então, ela me disse que isso daí é sugestivo de endometriose diafragmática. Mas não conseguiram analisar essa parte, porque eu fiz apenas ressonância de pelve de abdômen inferior, né? Eu teria que fazer a de abdômen superior. E aí, gente, como deu essa alteração de possível endometriose no intestino, eu fui fazer também um exame chamado retossigmoidoscopia. Mas tudo ok, não deu nada, não apareceu nada, né? Até diz assim, conclusão, retossigmoidoscopia flexível dentro dos padrões da normalidade, né? Ele também pediu uma biópsia, né? Na verdade, um histopatológico. E conclusão, ausência de endometriose. Então, eu acredito que a endometriose, ela não infiltrou, ela não deve estar na parte de dentro ali, né, do meu intestino, ela deve estar por fora apenas, que é a parte que a médica consegue ver pela ultrassom e pela transvagem e pela ressonância pélvica. E também foi pedido para eu analisar a bexiga, né, por conta de alguns sintomas urinários que eu venho apresentando. Mas acabei não fazendo o exame, aconteceram alguns problemas. E o que aconteceu agora recentemente? Eu encontrei uma médica especialista em reprodução humana e endometriose aqui na minha cidade, em Manaus, e ela me solicitou novamente todos os exames que eu já tinha feito: sangue, hemograma completo, eletrocardiograma, raio-x, porque eu já tinha feito tudo isso, já me preparando para fazer a cirurgia, né? E ela me solicitou todos novamente agora. E ela solicitou, além desses que eu já tinha feito, esterossalpingografia, que eu ainda não fiz, eu ainda vou fazer, antimulleriano para ver a reserva ovariana. Agora a gente só tem que aguardar os outros exames que eu fiz, né? Eu fiz novamente tudo de novo, sangue, fiz aquela aqui na orelha para ver coagulação, né? Já é um pré-cirúrgico, né? Tudo. Raio-x, a ultrassom a transvaginal com preparo intestinal. Vou fazer sábado agora outra ressonância pélvica de abdômen inferior e também de abdômen superior para ver diafragma e pulmão. Fiz ultrassom de mama, tireoide, abdômen total, tudo eu fiz de novo. E essa minha médica, que eu tô fazendo tratamento agora com ela, acompanhamento com ela, é maravilhosa. Se você for de Manaus e você quiser o contato dela, só me procurar aqui que eu passo pra você. E eu não tenho muito o que falar sobre esses novos exames que eu vou fazer agora, né? Mas assim que eu tiver com o resultado de todos eles em mão, eu volto aqui pra gravar uma segunda parte pra vocês de endometriose e exames, né? Diagnóstico e tudo mais, e para falar para vocês também, né, como é que tá a minha situação após esses exames. Então, gente, é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Me perdoem se eu fui muito se eu me prolonguei demais nesse vídeo, mas assim, são informações importantíssimas para quem é portadora de endometriose, sabe que todo detalhe é super importante, a gente não pode deixar passar nada. E eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá? Que lá no Instagram eu relato pra vocês o meu dia a dia, como é que eu tô me sentindo, o que eu tô comendo. Gente,
Lá no Instagram, quando eu tô mal, eu falo mesmo, né? Não é como aqui no YouTube, que eu venho aparecer pra vocês só quando eu tô ok, quando tá tudo muito bem. Né? Lá, quando eu não tô legal, eu também apareço e falo mesmo que eu tô sentindo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido, que tenha sido bem esclarecedor e que ajude você também, mulher, que tá aí nessa luta junto comigo. Quero dizer que você não está sozinha, estamos juntas nisso, né? Inclusive, essa é a minha missão em estar realmente expondo a minha situação aqui hoje pra vocês. Espero muito que eu possa te ajudar, né? Qualquer coisa, é só me procurar lá no Instagram. Deixa aqui também nos comentários. Se quiser falar comigo, a gente dá um jeitinho, tá bom? Então fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo aqui no canal, se Deus quiser. Um forte beijo. Não, um forte abraço e um beijo pra você. Tchau!